Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Acompanhamos juntos os objetivos de hoje. Faremos a leitura de charges, certo? Vamos localizar informações explícitas apresentadas no nosso texto. Vamos identificar o assunto, bem importante, né? Sabermos do que trata o texto. Vamos interpretar texto com auxílio de material gráfico. O que é auxílio de material gráfico, professor? São as imagens, né, que compõem ali o texto. E vamos identificar os efeitos de ironia e também de humor que podem estar presentes aqui na nossa charge, certo? Muito bem. Agora quero fazer uma reflexão, né, uma perguntinha inicial ali para abrirmos o nosso assunto, né? O que será que são textos verbais e não verbais? Que é, professor? Textos verbais, verbo é o quê? Uma palavra, né? Não vamos pensar só no verbo, vamos pensar nas palavras, né? Então, texto verbal envolve texto escrito, certo? Palavras. Enquanto os textos não verbais envolvem as imagens, as cores, os símbolos, né? Vários elementos que podem estar compondo ali o texto, certo? Existem textos que apresentam as duas linguagens? Vocês já viram textos que apresentam as duas formas, né, dentro do mesmo gênero? Será que existe? Sim, né, pessoal? Exemplo, as charges são um exemplo? Sim. Também as tirinhas, as histórias em quadrinhos, né? Os cartoons, né? Se bem que o cartoon, a maioria das vezes, é mais a imagem, né? Mas alguns momentos pode aparecer também algo escrito ali no cartoon, né? Então, nessa aula, nós vamos ler textos que apresentam tanto a linguagem verbal quanto a linguagem visual, né? Então, é uma combinação, uma linguagem mista, né? Das duas formas de texto em um só, certo? Vamos ler uma charge, então, juntos? Vamos descobrir o assunto, o tema, qual é a reflexão, né? Porque sempre há uma reflexão, uma crítica apresentada pelas charges, então vejamos qual é ela. Observe aqui comigo então, né? Observe toda ela, né? A partir da imagem, nós já vamos fazer a leitura da parte ali do diálogo que existe, né? Então observe ali, que elementos será que nós temos ali compondo esta charge? Vejamos ali, temos um menino ali na janela, certo? Ele está observando o quê? O lado de fora, provavelmente é a rua, por onde está alagado, muita água ali, e o lixo, os sacos de lixo, inclusive alguns lixos soltos ali, estão indo, né, levados pela correnteza da água, certo? E aí o diálogo é o seguinte: mãe, a prefeitura fez algum convênio com São Pedro? Aí a mãe responde: não. Por quê, filho? Porque a chuva está levando todo o lixo, né? Então isso aqui acaba sendo uma ironia, de certo modo, né? Para quem não sabe, São Pedro, né? Para quem tem, né, a religião católica, né? Há uma crença que São Pedro é quem controla os céus, né? Então é São Pedro que manda a chuva, né? Então isso é algo da cultura, da tradição, né? Dizer que São Pedro mandou a chuva ou São Pedro não mandou a chuva, né? Em algumas situações também em que não chove há muito tempo. Então observe lá, qual é o assunto geral? Será que está sendo tratado? Será que é algo importante para a nossa sociedade? Com certeza, né, pessoal? Né? Então, esse assunto aí, a enchente com aquele lixo ali caminhando junto, será que ela não é potencializada? Ela aumenta, né? Porque pode entupir ali espaços em que a água poderia escorrer, né? Ir para a tubulação ali de esgoto, né? As galerias de água, e acaba que o lixo prejudica também isso, além das questões de saúde, né? Que nós temos que cuidar muito, né? O lixo ele pode nos prejudicar os animais, enfim, a vida como um todo, né? No planeta, certo? Como que nós devemos ler uma charge, né? O que nós devemos observar, quais os elementos, né, que compõem a charge, enfim, né? Então, observe lá que a charge é um texto misto, né, que traz tanto a linguagem escrita, que é a linguagem verbal,
quanto a linguagem não verbal, que é a parte de imagens, né? Como eu falei, a imagem, as cores, os símbolos, né? Elementos que não são necessariamente escritos, né? Então, elementos visuais. Esses dois elementos, eles devem ser lidos com muita atenção sempre, tá? Pois um complementa o sentido do outro. Vocês já leram livros infantis, por exemplo? Já leram, né? O que traz lá? Geralmente não vem tanto a parte escrita quanto as imagens, né? Naquele momento em que as crianças ainda estão aprendendo a ler, por exemplo, né? É muito importante as imagens também, porque elas ajudam na compreensão. Então, um complementa o outro. Se a criança não sabe ler, pelo menos ela vai interpretar a imagem. Ou ajuda até a entender um pouquinho melhor o contexto, né? Não só a entender num primeiro momento, mas quanto complementar as informações. Portanto, né, para o entendimento global do todo, né, o que nós precisamos? Um olhar sempre atento para cada palavrinha utilizada e também para as imagens que foram utilizadas, certo? Então, vamos ler algumas charges agora? Observemos, então, ó, o que vemos nessa charge. Olha lá, então, os elementos que estão presentes. Nós já fizemos uma leitura inicial ali, né? Mas vamos vendo em detalhes, então. Uma criança na janela, conversando ou falando com sua mãe. Temos ali um tempo chuvoso. Como que eu percebo isso? Então, estão ali, né? Como se fossem gotas caindo, né? Então, aqueles risquinhos ali simulando uma chuva que cai e também o alagamento ali, né? A enchente. Que mais? O lixo está sendo levado, então, pela chuva, né? Então, a correnteza ali leva o lixo, né? Para onde a água está correndo naquele momento. Que mais? A criança aparentemente está nervosa. Por quê? Porque ela está preocupada, né? Com aquela situação, que não é nada agradável. Outra coisa, falta pouco para a água invadir a casa, né? Então, talvez ali esteja subindo o nível da água. Então, também é um elemento que estava preocupando. Além do lixo, né? Então, são bastante elementos ali que preocupam. Que mais? Temos lixo empacotado, então, dentro dos sacos plásticos. E também temos lixo solto ali, né, que acabou ou sendo jogado pelas pessoas ou caiu ali, né, de algum pacote ali que foi colocado no cesto e ficou ali pela rua, ninguém juntou, né? Então é preocupante, pessoas que jogam lixo, né, em local impróprio ou não se preocupam muito, né, com o meio ambiente. Então temos que tomar esse cuidado, certo? Agora que você observou atentamente os elementos não verbais do texto, né, vamos fazer algumas atividades? Vamos lá? Então, atividade número 1, observe sempre, né, a charge e a partir disso, né, a partir dessa leitura, responda. Qual é o assunto desse texto? Já voltamos.
Legal. E aí, você conseguiu responder? Observou direitinho a charge? Sim, espero que sim, né? Mas para quem não conseguiu, né? Vamos ver então o que é que deveria estar colocado ali na atividade. Vamos lá. Olha, o assunto então deste texto, dessa charge é o quê? O lixo descartado de forma imprópria, né? De forma inadequada. Então, temos que cuidar, né? E separar o nosso lixo, né? Colocar em pacotes ali que vão segurar, né? Não elementos ali que... alguns pacotes fracos ali que acabam se rasgando, né? Temos que cuidar. E caso alguma coisa caia no chão, nós temos que varrer e depois acondicioná-lo num saco plástico novamente, certo? Não podemos deixar tudo espalhado, porque quando chove aquele lixo todo é carregado, né? Muito bem. Você sabia, né, que a palavra charge é de origem francesa? Olha que interessante. Significa carga, ou seja, o uso do exagerado para representar alguma situação ou alguém de forma cômica, né? Então, quando nós temos a representação, por exemplo, de um ator, de uma atriz, de um músico, pessoas muito conhecidas, né? Jogador de futebol, geralmente se exagera ali nas características, né? Então, há uma caricatura, por exemplo, ali. Então, as pessoas vendo aquela imagem, elas percebem, ó, esse é o jogador tal, esse é o ator tal, esse é o cantor tal, enfim, né? Mesmo que haja um exagerinho ali, né? Que é próprio das caricaturas também, certo? Então, trata então as situações de forma cômica. Agora chegamos à atividade número 2. Observe então, leia o trecho da fala do menino, né? Que diz o seguinte: mãe, a prefeitura fez algum convênio com São Pedro? Né? E responda lá, por que você acha que o menino citou São Pedro? Já voltamos. Legal. E aí, você descobriu? Por que é que foi citado São Pedro aqui nessa charge? O professor comentou, né? Já comentou, né? Então, existe lá São Pedro, é um santo da Igreja Católica, né? Então, acredita-se, né, através da Bíblia, né, que São Pedro tem a chave dos céus, né, segundo o que está lá, certo? Por isso, ele controla ali, né, o que acontece, por exemplo, mandar chuva, né, receber pessoas no céu e assim por diante, né? Isso faz parte de uma crença, certo? Então, olha lá. Então, segundo a Bíblia, né? Segundo a Bíblia lá, né? Não sou eu quem estou dizendo. Segundo a Bíblia, então, São Pedro ganhou as chaves das portas do céu
e torna ele, então, alguém que controla o céu, né? Quem entra, quem sai e tudo o que acontece lá, certo? Para refletir, na charge, né, temos ali representado um grave problema, né, dos nossos grandes centros urbanos, das cidades, né, que são o quê? As enchentes. E quando há muito lixo espalhado, isso acaba sendo aumentado o problema, né? As grandes cidades, elas não têm muito espaço ali para a água ser absorvida. Então, a maioria das vezes é calçada, asfalto, e aí se entopem aqueles bueiros, aquelas galerias, fica muito difícil que a água escorra, né? O que acaba ocasionando ali enchentes, água acumulada, né? Sobe muito rápido quando chove muito, né? E isso pode trazer doenças, problemas, levar à perda ali, né, de móveis, né, nas casas, né, prejudicar as pessoas, as famílias, enfim, né? Todo um contexto ali de causas ali naturais, né? Que é a chuva, porém naquele momento, naquele local, ela acaba sendo prejudicial por todo um comportamento das pessoas e também aquela estrutura ali, né, das cidades que não tem para onde a água escorrer, né? Ela é formada ali praticamente por cimento e asfalto, né? Então o tempo todo, certo? Então vamos refletir, o que o autor quer representar nessa charge, né? Qual é a crítica? Com certeza, né, é a preocupação que nós devemos ter, né, em cuidar, em descartar o lixo em local apropriado, cuidar o máximo possível para que nós tenhamos ali um ambiente organizado, saudável também, né, para nós e para os animais. Atividade número 3, né? Como vimos anteriormente, as causas das enchentes estão relacionadas com fatores naturais e também com ações humanas ou até mesmo pela combinação dos dois fatores, tá? Nesse caso, a enchente é consequência, ou seja, resultado de uma ação humana, tá? Que ação é essa? Qual foi a ação humana que nós observamos nessa charge? Já voltamos. E aí, você percebeu a ação humana, então, que ocasionou aquela enchente? Qual foi ela? Vejamos. Olha lá, com certeza, né? Foi resultado do quê?
do descarte impróprio, né, do lixo que acabou entupindo ali as galerias, né, por onde a água escorre e ocasionou esse problema ali muito rapidamente das enchentes, né. A água vai continuar caindo dos céus, né, é natural, um fenômeno natural, porém, se nós não cuidarmos, né, dos nossos espaços urbanos, principalmente, a água não vai ter para onde escorrer, né. E também a questão de saúde também é bem importante e o lixo acaba prejudicando todo um comportamento ali, né, das pessoas e dos animais quando ocorre uma enchente, né, prejudica todo mundo. Atividade número 4. Em que consiste o humor nessa charge? Pense um pouquinho e já voltamos. E aí, você descobriu em que consiste o humor da charge? Descobriu? Vejamos. Olha lá. Então o humor está no quê? Na inocência do garoto em perguntar o quê? Para a mãe, se São Pedro havia sido contratado pela prefeitura para levar o lixo, porque as pessoas ali, né, não tiveram essa consciência de descartar o lixo no local apropriado. Então a chuva está fazendo o papel de levar o lixo, né, para longe. Né, o que não é legal, né? Então o menino ali não percebeu o quanto era grave aquela situação, né? Então o humor é justamente para chamar a nossa atenção a respeito desse problema, né? Vários problemas que o lixo ali descartado em local incorreto pode ocasionar, certo? Então o que nós vimos na aula de hoje, né? Lemos e interpretamos uma charge, observamos os elementos que a compõem, né? Que são elementos visuais e elementos verbais, e também identificamos o humor, né, que estava presente aqui no nosso texto, certo? Então agradeço a você que assistiu a esta aula, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais da língua portuguesa e até a próxima.